Esse é o vídeo da aula de matemática do dia 15 de junho. E essa atividade não está no livro, tá? Então, através dessas imagens, eu vou explicar o que é fração, tá? E depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão fazer uma atividade que eu mandei no arquivo, tá? Eu mandei um arquivo no grupo, abre o arquivo e copia a atividade no caderno, tá? Então, não está no livro. Isso que eu estou mostrando aqui é só uma explicação, não é atividade ainda, tá? Mas eu vou explicar o que é fração através dessa atividade, tá? Então, o que é fração? Fração é uma parte de um todo. Por exemplo, a pizza aqui, ela é um todo, um inteiro, tá? Esse pedaço que foi tirado aqui da pizza, tá? Esse pedaço foi comido. Então, esse pedaço comido é uma fração da pizza. É uma fração de uma coisa que estava inteira, tá bom? Então, isso é fração. Agora, veja essa atividade, ó. Observe a pizza abaixo e depois responda. Então, vamos observar aqui uma pizza, 1, 2, 3, 4 pedaços e um pedaço está faltando, tá? Então, ela teria 5 pedaços essa pizza. Uma pizza inteira dividida em 5 pedaços e está faltando um. Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que está faltando, ela foi cortada, né? Quando estava foi cortada, tinha 5 pedaços. Então, foi cortada em 5 pedaços. Quantos pedaços foram comidos? É esse pedaço que está faltando, tá? Então, um pedaço foi comido, tá? Então, é importante saber em quantos pedaços foi dividido o inteiro e quantos pedaços foi tirado ou pintado, tá? Nesse caso aqui foi tirado. E olha só. Para representar em fração o pedaço de pizza que foi comido, esse pedaço aqui, para ser representado em fração, fazemos da seguinte forma. Embaixo, colocamos o número de pedaços que a pizza foi cortada. E em cima, o número de pedaços comidos. Então, na fração, eu tenho um risquinho, tá? Em cima, quantos pedaços foram comidos? Embaixo, quantos pedaços foram cortados? Foi cortada a pizza. Por isso que eu tenho essas duas perguntas aqui para ajudar a gente. Quantos pedaços foi cortado? 5. O 5 é embaixo. Quantos pedaços foi cortado? Ou quantos pedaços tem o inteiro? Você põe embaixo, tá? E em cima, quantos pedaços foi comido? Tá? Por exemplo, eu quero representar o pedaço comido. Foi um pedaço comido? Então, é 1. Coloco o 1 em cima, tá? Então, eu representei em número, tá? Em fração, esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço que está faltando, tá? Agora, se fosse 2 pedaços, eu colocaria o 2 aqui. Aí, seria 2 pedaços, né, que tinham comido do todo que tinha 5 pedaços, certo? Então, eu posso representar com uma pizza, o todo, né? Mas pode ser um quadrado, pode ser um círculo, tá? O que representa o inteiro pode ter qualquer tamanho, qualquer forma, tá bom? E outra coisa, para a gente fazer os números em fração, a gente tem que ter um inteiro dividido em pedaços iguais, tá? Então, se eu dividir esse quadrado com um pedacinho assim e outro 2 maior, isso não é fração, tá? Fração tem que ser os pedaços iguaizinhos. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Esse ficou menor.
tá? Dá pra ver aqui que ficou maior ou menor, então isso não é fração. Só que, quando a gente desenha, né, os desenhos livremente na mão, a gente não consegue fazer perfeito, né? Então, quando a gente desenhar o inteiro, não tem problema se ele ficar torto, se os pedaços ficarem um pouco menor, tá? Não pode assim, né? Mas se ficar um pouquinho torto assim, não tem problema. Quando a gente desenha, tá? Agora, se já vier no livro, numa atividade com um inteiro dividido em pedaços que não são iguais, aí não dá para você fazer um número em fração, tá? Então, é isso aí, ó. Em número de baixo, quantos pedaços foi dividido inteiro? O número de cima, quantos pedaços foi pintado, tá? Ou foi comido, como nesse exercício da pizza, certo? Então, aqui, qual é a fração que representa o pedaço comido? Ó, o 1 pedaço de 5. E se lê 1/5, tá? Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Então, tirando esse pedaço, sobrou 1, 2, 3, 4, tá? Para fazer a fração do que sobrou, você vai fazer a mesma coisa. Embaixo, quantos pedaços foram cortados no início. Em cima, quantos pedaços está pedindo na atividade. Aqui, os 4 pedaços que sobrou. Certo? Então, olha que interessante. Aqui tem 4 pedaços de uma pizza que tinha 5 pedaços, né? Que sobrou. Agora, o pedaço que sobrou, que foi comido, 1 pedaço de 5 que foi repartido a pizza, né? E se eu juntar esse 1/5, aqui é 1/5, né? Com esse 4/5, o que vai dar? Se eu juntar esse mais esse, ó, vou juntar o número 1 com o número 4, que é esse pedaço que tá faltando, ponho de volta aqui, o que acontece? Vai ficar 5 pedaços de uma pizza dividida em 5. Então, se não tivesse faltando esse pedaço aqui, tivesse pedindo para fazer a fração desse inteiro, seria isso, ó, 5 pedaços de uma pizza que foi dividida em 5, tá? Então, vocês acabaram de aprender como se representa em fração um pedaço de um todo, tá? Ou do todo inteiro. Agora, gente, a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai fazer o inverso. Na outra atividade, tinha a pizza, né? Faltando um pedaço. E aí, a gente fez uma fração para aquele pedaço da pizza que estava faltando. E também ensinei como fazer a fração da parte que não foi comida e também a fração da pizza inteira, né? Agora a gente vai fazer o contrário. Vou pegar uma fração e vou representá-la em desenho, tá? Então, para isso, eu usei um círculo, tá? Para esse primeiro aqui. Eu posso usar quadrado, retângulo. O mais fácil de dividir é o retângulo, tá? Ainda você pode desenhar animais menor ainda, tá? Vamos desenhar um menor aqui para vocês verem. Não dá para desenhar. Então, vamos continuar assim mesmo, tá? Então, para esse eu escolhi um círculo. Então, toda vez que vocês vão desenhar a fração, cuidado que o círculo é mais difícil de dividir em partes iguais, tá? Espera aí um pouquinho que vai abrir aqui o meu programinha para desenhar. Então, aqui tem o número de baixo, a gente tem quantas partes deve ser dividido inteiro, tá? Então, eu vou dividir aqui em 4 partes o inteiro, ó. Aqui tem 2. E agora aqui tem 4. Peguei o meu inteiro e dividi em 4 partes, que é o número de baixo. Quantas partes está pedindo para ser representada? 3. Então, eu vou pintar 3 partes, tá? Vou trocar de cor até para vocês verem. Aqui eu pintaria
1, 2 e 3 partes, tá? Então, pintaria todinha a parte, não assim, do jeito que eu tô pintando, tá? Pinta direitinho, tá? Completando tudo. Então, ó, 3/4. Eu representei em fração. Peguei o inteiro, dividi em 4, pintei 3. Tá? É facinho, tá, gente? Então, é para dividir a forma geométrica que você escolher pelo número de baixo, ó, 5. Então, vou tentar dividir esse aqui em 5, tá? Como eu falei para vocês, tinha que estar bem retinho, mas é difícil fazer desenho com o mouse, né? Ó, já tem 1, 2, 3. Vou dividir aqui, vai ficar 4 e 5. Dividi o meu inteiro em 5 partes, tá? E aí, ó, está pedindo uma parte, tá? 1/5. Se eu for pintar 1/5, é isso aqui, ó. Vou pintar só uma partezinha, tá? Pintaria só essa. Então, é simples, né? Agora, esse último exemplo aqui, ó, a gente pode usar retângulo também. Tem que dividir em quantas partes? Em 3? Não, é o número de baixo, tá? Esse é o de baixo. Então, aqui eu posso dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quantas partes eu tenho que pintar? 3. Tá? Aí, você pinta 3 partes, ó. Eu vou usar esse para vocês entenderem uma coisa. Eu não preciso pintar um do ladinho do outro, tá? Por exemplo, aqui eu posso pintar esse e esse, tá? Pintei 3 partes, não precisa ser uma do lado da outra, tá? Também dá para desenhar um triângulo e dividir, tá? Para fazer a fração. Só que o triângulo é difícil, se você fizer isso, ó, você não está dividindo em partes iguais, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Se você desenhar um triângulo, o único jeito que dá para você usar o triângulo é em 2 partes, tá? Ó, ficaria igual. E deixa eu ver, acho que em 3 partes também dá para dividir. Não, também não. Então, daria para usar em 2 partes, tá? Então, preste atenção em qual forma que você vai usar, porque tem que dividir certinho, tá? Deixa eu apagar isso daqui e fazer um outro exemplo. Se eu usar um retângulo assim fininho, é mais fácil de desenhar, tá? Ó, tem que dividir em 4 partes. 1, 2, 3 e 4. Aí eu posso apagar essa parte aqui, tá? Então, tô dando umas dicas. O importante é vocês saberem desenhar a fração, tá? Então, ó, o número de baixo, quantas partes tem que ser dividido. O número de cima, quantas partes tem que ser pintada, tá? Agora, depois dessa explicação, vocês vão abrir um arquivo que está no grupo, tá? E esse arquivo tem atividade de matemática que é para fazer no caderno. Que tudo que eu fiz até agora foi só exemplos para ensinar, tá? Lá na atividade, lá no arquivo, tem escrito Jaú, matemática, aí você vai copiando no caderno e tem a atividade de fazer igual essa, represente as frações abaixo, tá? Então, vai ter uns números lá de fração para vocês desenharem a fração, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem.